Entendi. Eu estava recebendo as informações aqui do nossa transmissão. Agora sim. Estamos transmitindo ao vivo para o Facebook. Pessoal do Facebook, muito bem-vindos. Né? Glória a Deus. Conseguimos aí apanhamos um pouquinho, mas conseguimos a transmissão. Maravilha. Deixa eu baixar aqui o nosso louvor. Estamos aqui com o meu xará Alessandro Vilas Boas. E vamos agora, dentro de 30 segundos, dar início. Tipo, bem baixinho aqui. Amém. 10 segundos. Eu não... Pessoal do Facebook, caso tenha alguém aí e queira compartilhar conosco e queira assinalar se está tudo ok. Pessoal do Instagram, por favor, para darmos início, confirme para mim luz e áudio, se está tudo ok aí. A gente pode dar início à nossa mentoria. E o pessoal do Facebook também. Tudo ok, pessoal? Podemos dar início. Áudio, luz, tudo ok? Vou entender o joinha da dona Adelina como sim, tá? Bem, vamos lá então. Vamos dar início a uma oração. O assunto hoje é bastante sensível. Então você que está conosco aí, peço que você, aonde estiver, hoje daremos continuidade do pilar da saúde. Aqueles que estão aqui a primeira vez, daqui a pouco você vai entender o porquê nós utilizamos esse nome. Facebook, Daniel, áudio e luz, ok? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que temos de compartilhar mais uma vez daquilo que cremos, confessarmos a nossa fé, confessarmos a Tua palavra. Peço que o Senhor desperte em nós, ó Deus, o entendimento daquilo que estamos propondo nesses dias, nestas noites, em que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida, através da minha vida, e na vida e na família de todos aqueles que estão nos assistindo, onde quer que estejam nos ouvindo, que ali as misericórdias do Senhor sejam derramadas de forma abundante em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma transmissão. Estamos beirando 15 horas de conteúdo e vamos deixar, prometo, palavra de escoteiro, todas ali no nosso canal no YouTube para registro. Mas transmitimos aqui ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E vocês que estão participando dessa transmissão têm total liberdade de comentário. Podem escrever o que quiser, da forma que quiser, tá bom? Não há restrição. Cada um, claro, responsável por aquilo que comenta, mas não há censura, não há limite, não há vergonha, tá? Peço aos irmãos do Facebook que me deem um retorno quanto a luz e áudio, se está tudo ok e se a gente pode continuar. Sendo assim, meus irmãos, nós propusemos, dentro daquele texto de João capítulo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos abundante, de forma abundância, em abundância. Nós entendemos que a abundância daquele texto não significa quantidade apenas de coisas ou de algo, mas acima disso significa um padrão de excelência em tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Se nós entendemos que somos um projeto de Deus, a revelação de Gênesis capítulo 1 é que tudo o que Deus faz é bom. Eu, particularmente,
Vivo a partir de uma perspectiva. Eu sirvo a um Deus de excelência. E eu proponho sempre fazer algo da melhor forma que eu posso. O meu melhor pode não ser suficiente para outra pessoa. Porém, eu pretendo, desejo dar o meu melhor. Sendo assim, nós somos desafiados e fomos desafiados a confrontar a nossa vida sobre este viver abundantemente ou viver de forma excelente, se sim ou se não. Porque se é a vontade de Deus que tenhamos uma vida plena e nós não estamos vivendo esta plenitude, algo está errado e algo precisa mudar. Então fomos encorajados a um sentimento peculiar chamado inconformidade. Sim, somos chamados à gratidão por tudo que Deus é e faz, mas somos chamados a viver de forma inconformada, ou seja, eu sou grato a Deus por tudo que tenho, tudo que sou, mas creio que, de alguma forma, em Deus, eu posso ser o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor empreendedor, eu posso ser o melhor escritor, o melhor pastor, eu posso ter e desfrutar de uma espiritualidade mais avivada. Creio, para isso nós buscamos, é isso que nós desejamos, é para isso que nós vivemos. E então, dentro desse desafio, identificamos 4 áreas, que chamamos de 4 pilares. E, resumidamente, dizemos que nesses 4 pilares é onde a vida do cristão se resume em todos os seus problemas, mazelas, conflitos, traumas, transtornos, guerras. Tudo se resume a esses 4 pilares. E um desafio foi lançado. Por que então nós não identificarmos os 4 pilares e não buscarmos alinhar esses 4 pilares, consertar esses 4 pilares, restaurar esses 4 pilares a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva da revelação de Cristo Jesus e vivermos intensamente, incansavelmente, plenamente para a glória de Jesus. Uau! E aí lançamos o primeiro desafio, o primeiro pilar, chamado pilar da espiritualidade. E fomos desafiados a, olha aqui que legal, a viver plena, acho que eu bati aqui, alguém vai olhar, né? A viver o pilar da espiritualidade, a viver o pilar, né, voltado para uma vida e um relacionamento com Deus mais profundo. Outra foi o desafio do pilar dos relacionamentos, ou seja, a minha vida e o meu relacionamento para com Deus, ele se reflete na minha vida para com o próximo. E entramos então na sexta-feira no pilar da saúde, o terceiro pilar de 4, olha que legal. O pilar da saúde nos propõe um primeiro entendimento. Antes de construirmos uma ideia e propormos algo, há o desafio de desconstrução de algo. E essa desconstrução foi: nem toda doença é do diabo. Nem toda enfermidade tem origem demoníaca. Nem toda doença é possessão demoníaca. Se não é possessão demoníaca, libertação não resolve. Mas reafirmamos na sexta-feira que cremos plenamente em um Deus que cura, liberta e santifica. Tá? Então entramos num segundo momento que seria hoje, que é hoje. Mas eu não posso caminhar sem trazer algumas conclusões a respeito de 2 perguntas que foram feitas. Uma delas, a irmã está até presente aí conosco neste momento, que foi, perguntaram para a gente a respeito da questão da hipnose, né, dentro do tratamento de doenças emocionais, e se o psicólogo seria a pessoa mais indicada para tratar um problema emocional. Conversando com algumas pessoas, eu entendi que a questão da hipnose, ele não resolve a questão dos tratamentos emocionais, dos traumas, dos problemas emocionais. E o tratamento da hipnose ele é até rejeitado pela ciência da psicologia. Por quê? Porque a hipnose
ela momentaneamente, ela serve mais como uma anestesia do que propriamente um tratamento. Então a pessoa ela perde um pouco o senso da realidade. Se ela estiver passando por algum problema de uma dor, então naquele momento ele vai se sentir sem a dor, mas que quando a hipnose ou o momento hipnótico passar, ele vai voltar ao estado que era. Então a hipnose é como se anestesiasse aquela pessoa. Eu particularmente dei o meu pitaco sexta-feira, citando o texto de que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e eu não acredito que Deus iria manifestar alguma coisa nas nossas vidas, tirando a nossa consciência dentro desse fato. Então, eu acredito que o homem e a sua inteligência e a sua capacidade cognitiva, eles podem ser amplamente usados de uma forma que glorifique a Deus. Reverendo Augusto Nicodemos, pastor hoje em Recife, diz que Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz para tirar o nosso pecado, não para tirar a nossa inteligência, né? O autor do livro, se eu não me engano, Menino Violão, fala que seja doce, menina, seja doce, o mais doce, mas também seja o mais inteligente que puder. Quando falamos de inteligência, isso pode soar como arrogância, mas por favor, não associe capacidade ou busca ou um exercício do intelecto como algo que despreza aquele que não faz. Por favor, não entra nesse mérito, não é justo, tá? Deus deu a capacidade para todos, tanto física como psíquica. Vedado é verdade, existe algum outro caso, mas todos têm igualmente capacidade. Tá? Então, posicionando a respeito da hipnose, eu não acredito e não sugiro e não recomendo que um cristão passe por isso. Consequentemente, eu sou obrigado a me posicionar frente ao famoso participante do reality show, que se considera um cristão, é um hipnólogo. Então, como entretenimento, sim, mas como algo realmente terapêutico, eu acredito que não. E como pastor, eu preciso dizer que eu creio, antes de tudo, na suficiência das Escrituras, na revelação de Deus e no poder de Deus através do seu Espírito. Antes de qualquer ciência, a minha fé me leva a enxergar o mundo a partir dela. E eu creio que Deus, ele pode intervir na vida de qualquer um de nós, seja qualquer tipo de problema. Cristo se manifestou curando paralíticos, curando coxos, curando hemorragias, curando cegueira e também curando pessoas com problemas psíquicos ou psiquiátricos, como a cura de um lunático, nesse caso específico, em alguns momentos de origem demoníaca. Tá? A segunda pergunta foi a respeito da terapia da constelação familiar. Confesso que foi a primeira vez que eu ouvi e fui atrás de informações. A terapia da constelação familiar, ela parte do pressuposto que algum tipo de problema, eles não gostam de usar o termo problema, né? Algum tipo de disfunção seja tratada a partir de um contexto familiar. Eles apregoam que, na verdade, as famílias ou os problemas familiares, eles fazem parte de um problema que é passado, né, de geração para geração. Aí você que é de igreja mais antiga fala, poxa, mas isso aí não chama maldição hereditária? E aí eu vou dar um berro aqui bem grande e dizer que eu sou contra tanto a questão da constelação familiar quanto a questão da maldição hereditária. Eu vou entrar no problema pessoal com muitos de vocês, mas com fé em Deus a gente vai superar isso. Né? Então a questão da hierarquia parte desse pressuposto que todo ser humano ele é membro de um núcleo, de um sistema ou de uma constelação, e que essa constelação, esse sistema, esse núcleo familiar, ele existe padrões estabelecidos, eles são reproduzidos. Então, muitas vezes, enfermidades, vícios, você consegue visualizar isso dentro do contexto. Tá? Quebrando isso em miúdos, nós entramos então na doutrina muito apregoada hoje pelos pentecostais e pelos neopentecostais, e existem muitas igrejas que fazem até campanha chamada quebra de maldição hereditária, baseado no texto de Deuteronômio 28, 29 e 30, a pregoação das bênçãos e das maldições.
aonde diz o texto que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E então você consegue ver alguns padrões sendo repetidos. Por exemplo, um avô que separou, o filho separa, o neto separa. Então são divórcios dentro da família, casos de suicídio dentro da família, casos de vício, sejam drogas lícitas e ilícitas, como álcool ou drogas mais pesadas, distúrbios de problemas, muitas vezes, de saúde, né? Então, existe uma questão que eles entram na questão da maldição hereditária. Isso é uma doutrina que não tem muita sustentação dentro da cristologia, da visão cristã neotestamentária. Por que eu estou dizendo isso? O sacrifício de Jesus, ele é pleno, ele é suficiente. E eu uso um termo nas nossas pregações aqui na Igreja de Cristo que ele é cabal, ou seja, ele é completo. Sendo que, uma vez que Cristo ele se sacrificou, ele não precisa ficar se ressacrificando. Não existe isso não, mas vamos lá. Né? Então, ele fez e está feito e pronto, acabou. Então a palavra revelada lá no livro do profeta é que ele leva sobre si toda a maldição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A maldição, conforme ela é estabelecida na Bíblia, ele é a consequência fruto do pecado. Né? É o castigo eterno do eterno sendo manifestado nas nossas vidas através de algum tipo de sofrimento oriundo de uma quebra, de uma desobediência do mandamento. É isso que está lá em Deuteronômio 28, 29 e 30. Se você obedecer, você vai ficar feliz. Se você não obedecer, eu vou dar cascudo no seio e você vai ficar maldito. Maldito é todo aquele que descumprir, que mudar aqui uma palavra da minha lei. Então é bem complicado essa questão. Você dizer que você está em Cristo, que você é nova criação, que Jesus perdoou os seus pecados, que Jesus pagou todo o preço pelo seu pecado, que Jesus levou sobre si toda a natureza da causa, da consequência, da culpa do seu pecado, que Jesus lá na cruz ele estava cumprindo legalmente, plenamente toda a justiça de Deus contra a sua vida, o castigo e a cédula que era contra você, pastor Jack lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e pastor Anderson Silva aqui de Brasília fala sobre o boleto, né? O boleto que estava no teu nome, Jesus Cristo pagou, e ainda assim você acreditar que depois de lavado, remido pelo sangue de Jesus, ainda sobrou ainda um caldinho de maldição, e aí a sua família vai ter problema, e aí você vai ter um monte de consequência. Então a gente precisa destravar isso um pouco, e essa semana é um desafio longo desse pilar da saúde, tá? Temos duas perguntas aqui, vamos dar uma lida nela. O pessoal do Facebook acompanha aí com o áudio. Pedro diz, pastor, desculpa fazer a pergunta, é que me surgiu essa dúvida, mas qual a diferença entre arminiano e calvinista? Pedrão, não posso te responder agora, tá? Mas eu tenho algum conteúdo que eu vou te passar para você ler sobre a questão dos arminianos e dos calvinistas. A pergunta é ótima, mas o momento a gente está dentro de um assunto, cara. Mas eu te prometo que vou te responder, tá? A Denise pergunta, a ideia pelo que entendi seria fazer com que a pessoa entenda que em Cristo essa maldição é quebrada? Não. Não. Em Cristo a maldição ela não é quebrada. Em Cristo a maldição ela é executada. Ou seja, se eu entendo que a maldição ele é o castigo pela quebra do mandamento, em Cristo, quem é quebrado não é a maldição, é Cristo que é quebrado. O sacrifício quebra não é a maldição, quebra o Cristo. Então Cristo ele pagou o preço, tá? Uma coisa bem diferente da outra, é a questão da culpabilidade do pecado. Ou seja, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o curso deste mundo, mas que anda segundo a misericórdia do Senhor. Ponto. Outra questão completamente diferente, e que isso não tem nada a ver com maldição hereditária, é as consequências do nosso pecado.
Porque se você acredita que mesmo depois de Cristo ainda sobrou um restinho de maldição, você está indiretamente afirmando... Pedro, não atrapalha não, hein, cara? Para com isso. É que se eu entrar agora com o assunto de calvinismo e arminiano, o negócio vai abrir uma teia de semanas aqui. Tá? Então, se nós entendermos que mesmo depois de Cristo ainda tem maldição para ser quebrada, nós vamos dizer, somos obrigados a reconhecer implicitamente que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Cara, na boa, não cola, tá? O sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Depois que ele pagou, tá pago, não tem mais nada para pagar. A grande questão agora é a vida que eu tenho que viver pós-sacrifício de Jesus, tá? Outra coisa é o que nós vamos ver nas nossas famílias, muitas vezes, é aquilo que o autor do livro chamado Maravilhosa Graça. Gente, vocês precisam ler esse livro. Eu vou até... Olha aqui, esse pessoal aqui do Facebook, que show! Paz, meus queridos, aqui do Facebook, eu vou colocar aqui, ó, Maravilhosa Graça de Philip Yancey. Cara, esse livro... Rayane, tá na linha aí pra mim? Escreve pra mim, por favor, aí no Instagram, que eu vou fixar o seu comentário. Maravilhosa Graça, autor Philip, com PH, 2 L's, e Yancey, com Y, tá? Então, meus irmãos, o autor desse livro, ele fala sobre a perpetuação da não-graça, principalmente na questão das violências feitas dentro de família. Entende bem isso? Uma pessoa ferida dentro de uma família, uma pessoa machucada dentro do contexto familiar, eu estou falando de abuso. Abuso o quê? Abuso sexual, violência doméstica. Eu estou falando sobre abuso e violência patrimonial. O que é isso? Eu tenho falado muito sobre isso. É quando a pessoa acha que porque traz dinheiro na casa, para dentro de casa, todo mundo é obrigado a aguentar qualquer coisa. Isso chama-se violência patrimonial. Do tipo, sou eu que trago dinheiro para isso aqui, é eu que mando. O cara não entendeu bulhufas nenhuma do que é a graça de Deus. Então, nós precisamos entender plenamente a respeito disso. E olha que a gente está falando só sobre o tema, se é ou não interessante que a pessoa faça uma terapia de constelação familiar, que é uma das metodologias que alguns psicólogos utilizam. E eu disse que isso é um primo irmão do que as igrejas trabalham com quebra de maldição hereditária. Mas por que algumas igrejas trabalham com isso? Meu irmão, é para fidelizar o cliente. Se eu te deixo livre, você não precisa ficar aqui voltando. Só que, de acordo, eu volto a dizer, eu prefiro trabalhar o que Oswald Sanders, nesse livro aqui, ó, o pessoal do Facebook aí, diz que a gente tem que fidelizar as pessoas, não é pelo medo e nem pela ganância, mas é pelo amor. E sabe qual é a melhor forma de você fidelizar alguém do seu lado? Deixando essa pessoa livre. Livre. A liberdade é a melhor aliança que existe para unir as pessoas. São livres para ir e para vir. E se estão, é porque querem estar. E aí estarão de coração. Então é importante que a gente entenda a respeito disso, porque senão a gente volta a se prender em questões que Cristo já venceu por cada um de nós. Então, a pessoa pega ali, olha, mas está lá em Deuteronômio que Deus ele vai visitar a maldade dos pais do filho até a 4ª geração. É mesmo? Mas e pela bondade ele visita até a 1000ª geração. Por que você vai dar ênfase? Se eu fosse medir gerações, né? Bênção e maldição. Pá! Ambas Deus vai visitar a posteridade. Ok. Se Deus vai visitar a posteridade, a maldição vai até a 4ª. Né? Pessoal aqui do Facebook, a maldição vai até a 4ª. Mas as bênçãos vai até a 1000ª geração.
Esse é o Deus gracioso que nos é apresentado ali. Um Deus que visita bondade até a milésima geração por amor de seu nome. Já em Cristo Jesus, a suficiência do seu sacrifício é importante. É por isso que a primeira aula da espiritualidade foi sobre a centralidade da palavra. Lembra que eu quase quebrei isso aqui, de falar que a palavra precisava ter centralidade dentro da nossa fé. Você está acreditando em quê? Então, nós estamos falando sobre saúde, falando sobre saúde física e saúde emocional, e na transmissão passada, sexta-feira, fomos perguntados sobre o que achávamos da terapia da constelação ou da terapia da constelação familiar. E eu estou aqui dizendo que ela é muito parecida, né, muito próxima daquilo que algumas igrejas trabalham, que é a quebra de maldição hereditária. E eu quero dizer que eu não trabalho com ficar em cima do muro, eu opino, eu me posiciono, e eu quero me posicionar dizendo que tanto a terapia da constelação familiar quanto a quebra de maldição hereditária, cara, pega tudo isso, abre ali a tampa do vaso, joga dentro e dá descarga. Não presta para nada. Não caia nessa, tá? Você precisa aprender a descansar na suficiência do sacrifício de Cristo pela sua vida. O perdão, o amor, a redenção. Agora, eu vou ter que... É importante, eu tenho que passar isso, tá? Vamos lá. O que o pessoal confunde muitas vezes? É que o pessoal confunde salvação com regeneração. Em alguns passos bastante simples, o pessoal aqui que está comigo aqui da nossa igreja vai saber isso de cor, né? A gente bate em cima disso muito. Uma coisa é você estar vivendo uma vida completamente à parte de Deus. Então você está perdido, sem Jesus, sem uma perspectiva de redenção, inimigo de Deus, é o que a Bíblia diz. Não tem essa de Deus é pai. Cai nessa não. Inimigo de Deus. Mas aí a fé, a graça de Deus alcançou a sua vida, iluminou os olhos do seu entendimento, os seus olhos passaram a enxergar, e uma vez que os seus olhos passaram a enxergar, o que aconteceu? Você viu, então você reconheceu os seus pecados, arrependeu dos seus pecados, confessou e arrependeu dos seus pecados, e você foi salvo, mediante o quê? Unicamente a sua fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas por antemão por Deus, para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, 8, 9, 10, alguma coisa. Ok. Estamos então nesse entendimento, salvos. O grande problema da maioria dos cristãos, dos crentes, é que acha que está tudo pronto, acabou. É o que o pastor Paul Washer, né, um batista norte-americano, fala, que a maioria das igrejas acha que quando o cara vem para a igreja, o final da caminhada dele é levantar a mão e diz quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e o cara vai lá na frente e aceita Jesus. Pronto, meu irmão, seus problemas acabaram. Tipo a antiga TV Pirata, tá lembrado lá da TV Pirata? Não, nem lembro o nome. Cacete Planeta, né? As organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Como se você não tivesse mais nada. Meu irmão, se você pensa assim, saiba que quando você foi à frente de uma igreja e disse eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, ali é o começo de uma jornada, não o fim. Porque uma coisa é você ser convencido pelo Espírito de Deus a respeito do seu pecado, da necessidade de arrependimento e salvação. Isso é o papel do Espírito de Deus. Outra coisa completamente é o seu arrependimento e a sua fé, e a sua crença e a sua aceitação em Jesus. Pá, salvo! Outra coisa completamente diferente é a regeneração, que é caminhar com Jesus, que é aquilo que a palavra nos desafia, a estatura do perfeito perfeito varão, né? Eu ia conjugar um verbo varão aqui que não existe. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chama a caminhar com Ele. Sim,
Eu me converti, eu fui convertido, eu fui convencido, eu fui chamado, sei lá como expressar agora, aos 19 anos de idade. Eu já tinha uma longa caminhada de mundo na minha vida. Você acha que no outro dia que eu aceitei Jesus, tá tudo pronto, acabou? Eu já sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, dentro do contexto da linha temporal humana. Naquele momento eu estou salvo pela perspectiva humana, mas existe uma caminhada. Eu tenho 19 anos de toxicidade humana para me vomitar. Padrões que eu aprendi, pensamentos que foram implantados, ideias que foram plantadas na minha vida, que geraram comportamentos. E esses comportamentos, muitos deles eram comportamentos pecaminosos. E eu precisei reconstruir padrões, padrões morais, padrões éticos, padrões filosóficos, perspectiva de mundo, cosmovisão, fé. Eu precisei jogar literalmente o edifício abaixo, e tijolo por tijolo, em uma caminhada árdua, silenciosa e bem lenta com o Senhor. É muito fácil eu dizer que tudo é demônio. É só ir lá expulsar e tá pronto. Porque quando eu falo que a questão é caráter, ou falta dele, isso me leva a ter uma responsabilidade de trabalhar para tratá-lo. Quando eu falo que o problema é caráter, eu digo que o problema é meu. Quando eu falo que o problema é demônio, é dele. Então essa geração de hoje, ele terceiriza muito essa questão da sua responsabilidade. Enquanto você não falar assim, eu preciso mudar, a coisa não vai mudar de jeito maneira. Muda não. Então muitas pessoas estão vivendo debilitadas na sua saúde física ou emocional, porque não conseguem ter uma perspectiva da própria vida a partir do que Cristo fez por elas. Então estão presas. Passando um panorama bastante rápido na questão da saúde física, nós vamos trabalhar um pouco mais detalhadamente a respeito da questão da saúde emocional, partindo do princípio que eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou profeta, não tenho bola de cristal, sou apenas e tão somente apenas um aspirante, eu sou apenas um padawan aspirante a pregador da palavra. Muito longe de ter a verdade comigo no contexto da minha perspectiva humana, por mais que eu pregue a verdade, um axioma segundo a minha crença, que é a palavra de Deus. Ponto. Quanto a isso, certo. A questão da saúde do corpo é uma coisa muito interessante e importante que nós precisamos ter. O nosso corpo, segundo o texto bíblico de Coríntios, ele é templo do Espírito Santo. Nesse contexto, nós precisamos aplicar novamente a primeira questão do Catecismo Maior de Westminster, em que toda a nossa vida é chamada para ser vivida de uma perspectiva que traga glória para Deus. Você que é crente e que bateu na vida das pessoas porque fulano bebe, fulano fuma, mas você também não cuida do seu corpo, não cuida do templo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o que bebe e o que fuma está fazendo certo, mas eu estou dizendo que o fato de que fulano e beltrano faz o errado, isso não quer dizer que eu sou isento por também fazer o errado tanto quanto ele. Então, eu só vou dizer para você o resultado. A Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito, Deus o destruiria. Partindo dessa perspectiva, eu não trabalho aqui na Igreja de Cristo, no Jardim Bela Vista, com regras, usos e costumes. Talvez você fale, nossa, galerinha, então ainda é uma baderna. Pelo contrário,
Eu trabalho por princípios. E um dos princípios que eu falo muito para os irmãos é a respeito desse princípio do bom senso. Né? Desculpa ter riso, mas é o bom senso. Né? Por que eu preciso dizer para a pessoa, olha, não faz isso, não faz aquilo? Peraí, cara. Né? Muito pastor deixa de cuidar da própria vida para cuidar da vida dos outros. Não é isso. Jesus, ele te diz para pregar. Fique por aí que já tá bom demais. Seja fiel na sua pregação, tá bom demais. Então, de hoje para amanhã eu devo chamar uma irmã. A nossa irmã tem aqui a irmã Graça, mais o irmão Ronaldo. Eles têm um projeto aqui junto com a nossa igreja, chama Projeto Fitnessando. Se você pesquisar no meu Instagram, você vai achar. Nós abrimos aqui na nossa igreja um trabalho e apoiamos, divulgamos de Muay Thai. Né? Um dia me perguntaram, pastor, mas trazer artes marciais orientais para a igreja, isso não é de Jesus não, irmã. Eu falo, claro que é de Jesus, irmã. Não, mas você tem influência de religião oriental. Não, a gente converte tudo na entrada. Para entrar no tatame, você não precisa desenhar o yin e o yang, você não precisa adorar Buda. Ali a gente sua, faz o exercício, malha quando podia, né? Bate bastante um no outro, em nome de Jesus, que é para santificar o murro. E no final a gente senta, compartilha o evangelho, troca experiência, fala do amor de Jesus, ora. Como isso pode não ser de Deus? Malhando o corpo, malhando a alma e malhando o espírito, tudo em cima de um tatame. Tem muita igreja que está proibindo coisa que a Bíblia não proíbe, e está permitindo coisa que a Bíblia proíbe. É preciso ter aquilo que eu chamo de equilíbrio. O pastor Edson de Gouveia, pastor em Brasília, das Igrejas de Cristo, fala muito sobre uma espiritualidade mais bíblica e uma Bíblia mais espiritual, e um conhecimento bíblico mais espiritual, um equilíbrio disso tudo. Então, eu jogo essa bomba toda para você, no seu colo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. 1. 2. Ele pertence a Deus. 3. Deus te deu esse corpão aí, cara. O que você está fazendo para cuidar dele? Isso vai além de estética, tá bom? Ah, pastor, mulher pode cortar o cabelo, mulher pode descolorir, depilar o subaco. E aí? Homem pode tirar a sobrancelha. Meu irmão, faça o que você puder fazer de melhor. Bom senso, moderação, higiene, autoestima. Só que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, isso é pecado. Pastor, eu estou malhando, amém. E aí, o malhar para você, isso ocupou o lugar de Deus no seu coração? É pecado. Pastor, eu estou querendo cuidar do meu corpo. Ok. Está buscando o quê? Saúde ou está buscando o quê? Suprir um buraco de rejeição onde você quer ser aceito e admirado por causa da definição do seu corpo? Princípio, tá? Tem um comentário aqui no nosso Facebook que diz assim, irmã: quando fiz o curso de libertação, uma das coisas que falaram foi disso, porque eu já tinha feito karatê e judô. Pois é, a irmã está compartilhando que existem algumas igrejas que trabalham com um trabalho chamado cura interior. E uma dessas questões de cura interior, ela entende que muitos problemas que nós temos na nossa vida, situações que precisam de libertação, ele existe porque nós demos brechas e foram abertas portas, né? E essas portas são portas de entrada de demônios que agem na nossa família. Uma dessas portas é a questão de contato com religiões orientais. Então é necessário, como se você faz um pacto, é como se tem que desfazer esse pacto, fechar essas brechas. Eu não vou entrar em questão em respeito a essa visão, mas novamente eu vou apelar para o sacrifício de Jesus. Espera aí, cara. Se eu sou templo do Espírito Santo, sou morada de Cristo, tenho Jesus na minha vida, espera aí. O demônio vai habitar aonde o Espírito Santo habita? Cara, entendeu o que eu estou falando? Não cola. Talvez seja mais uma posição mental, uma disposição mental do que propriamente uma questão de libertação.
Né? Você pode ter feito pacto com o capeta antes de Jesus, você pode ter vendido a sua alma para o diabo, ter feito despacho na encruzilhada, derramado sangue de bode, deitado seu próprio sangue ali. Uma vez que o sacrifício de Cristo foi sobre a sua vida, meu irmão, o sangue de Jesus ele tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. A gente dá muito valor, importância, credibilidade, poder para o demônio. Jesus fala mais, o Novo Testamento prega mais sobre pecado de religioso do que fala do diabo. O Novo Testamento fala mais sobre hipocrisia de homem religioso que não vive de acordo com aquilo que prega do que propriamente do diabo. Então nós precisamos entender um pouco isso. Então, legal. E hoje, pastor? Olha, se a sua igreja proíbe, pelo amor de Deus, não me faz ter problema com a sua igreja, não. Se ela não concorda com você fazer karatê, judô, taekwondo, né, muay thai, respeita a doutrina da sua igreja, legal. Estou dizendo que nós aqui da nossa igreja, nós não reprovamos, como nós incentivamos que nós, como cristãos, dentro do princípio do bom senso, o que é o bom senso? De acordo com a palavra, debaixo de direção, debaixo de mentoria, debaixo de pastoreio, que os nossos membros invadam a sociedade. Vá lá no karatê, vá lá no judô, vá lá no taekwondo. Quando falarem de religião, o cara entra com a luz de Jesus e ali vai dar o exemplo do testemunho, da disciplina, da sua fé, para salvar aquelas pessoas também. Os cristãos abriram mão dos esportes, os cristãos entregaram para o diabo, para as outras religiões, as faculdades, a área da ciência, a área da intelectualidade, a área das forças armadas. Tudo isso está na mão de gente muitas vezes sem temor. E nós precisamos retomar isso. Isso é uma estratégia de guerra. Legal essa, né? É a estratégia de guerra. Estamos em guerra. Nós precisamos invadir isso. Então, dentro do pilar da saúde, sexta-feira trabalhamos sobre que nem toda doença tem origem demoníaca e espiritual. Hoje, separamos um bom tempo para falar sobre a questão da hipnose. Somos contra, não apenas a visão cristã, bíblica e igreja, mas também a própria ciência da psicologia também não apregoa. Tá. E dentro da questão da constelação familiar, identificamos ali uma proximidade muito grande com a questão de quebra de maldição hereditária. E aí, preste atenção no que eu vou falar, tá? A luz do sacrifício bíblico e a luz do sacrifício bíblico de Jesus não sustenta. Mas, uma vez que nós estamos em Cristo, que já fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, o processo de caminhada com Jesus nos leva a redefinir e a reordenar e a reconstruir padrões que outrora nós tivemos quando antes de Jesus. A psicologia pode dizer que isso é reconstruir padrões, que pode ser chamado de redefinir padrões. Isso que pode analisar e trabalhar tentando você entender os padrões estabelecidos nesse ambiente familiar e reconstruir isso. Ok. A maldição hereditária vai dizer que tem que orar, tem que pôr a mão na sua cabeça, tem que derramar um óleo e dizer que sai em nome de Jesus. Eu vou dizer que você tem um desafio, à luz da palavra, de a cada dia da sua vida, você rejeitar plenamente o velho homem, a velha natureza, que parece com o homem caído, seja na traição, seja no pecado, seja na mágoa, seja na decepção, e que você precisa agora se render e se revestir dessa nova natureza, criados à imagem e semelhança do Criador, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. E a cada dia você precisa permitir que a luz de Deus brilhe nas suas trevas e transforme a sua vida à imagem de Jesus. E uma dessas redefinições é
A autorresponsabilidade. Cara, pega essa aí e anota. Você está com o seu caderno, anota bem grandão. Autorresponsabilidade. Parar de pôr culpa no outro, parar de esperar o outro, parar de depender do outro, seja quem lá for o outro, a outra, tá? E entender que Deus deu o seu corpo para você e que você tem uma responsabilidade diante dele de fazer e de cuidar o melhor que tem para sua vida. Ok? Então, faça, profeta disse, faça o seu melhor da melhor forma possível. Que profeta desse? Não é a Bíblia não, é o Cortella. Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor da melhor forma possível. O que passar disso, cara, não depende mais de você, ou é de Deus. Mas aquilo que depende de você, não espere do outro, não espere, né? Faça, cuide do seu corpo. Faça exercícios, alimentação, cuide do seu corpo, cuide do seu corpo. Dona Adelina disse que assumir seus próprios erros. Cara, minha mãe, Adelina, mãe, a sua frase foi perfeita. Foi tão perfeita que eu vou usar ela para lançar a minha em cima. Ó a cópia. Tem muita gente que está precisando assumir os próprios erros, legal? Mas por que também nós não dissermos, cadê minha esposa me ajudar? Né? Por que a gente não diz assumir os próprios acertos? Charles Spurgeon diz que é sempre tempo de fazer o que é certo. Então por que nós não possamos assumir os acertos? O corpo que você tem é Deus quem te deu. A aula de mordomia está lá no nosso Facebook, no nosso curso Uma Nova Vida, dado aos domingos. Aquilo que nós temos não pertence a nós, pertence a Deus, tá? Rayane, escreve para mim, por favor, aí no Instagram. Assumir seus próprios acertos. Ponto. Chega de desculpas. Exclamação. Eu vou fixar esse comentário aí. Nós precisamos, então, mudar a nossa proposta de vida. O nosso corpo é templo. É quando você fala, vamos mudar aqui um pouco a forma e a perspectiva de ver. Eu não sei se ela tá aí. Legal, valeu. Vamos fixar o comentário. Pessoal do Facebook não tem, né? Eu comentei aqui, pessoal do Facebook, assumir seus próprios acertos. A gente tem cheio de assumir os erros. Tá bom, cara, mas chega uma hora que tem que começar a fazer coisa certa. E uma delas é cuidar do seu corpo. Quando a gente fala templo, vamos lá. Eu preciso me munir de algumas ferramentas aqui didáticas. Cara, eu não tenho nada aqui, mas vamos lá. Quando eu falo que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, nós imaginamos que a caneta seja o Espírito Santo e que aqui é o templo. Então a gente imagina, né, que o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo e mora dentro do templo, né? Tá aqui, habitou, né? Uma casa, nossa vida, e aqui é o Espírito Santo. Pá! Mas não é só isso, não. Se eu digo que o seu corpo ele é o templo do Espírito Santo, não é apenas o lugar onde Deus habita, mas é também o lugar por meio da onde ele se manifesta. Deixa eu abaixar aqui e pegar minha caneta. Entenderam bem? Ou seja, caiu a segunda. Aí, pronto. Então, seu corpo não é apenas o lugar de morada, mas é o lugar também que, a partir de onde Deus vai manifestar nas pessoas que estão perto de você. Então, eu termino essa transmissão, não vai embora ainda não, estou finalizando, perguntando para você, o que você pode fazer para que o seu corpo possa ter uma melhor resposta? Lembra disso, olha, vamos supor que Deus te chame agora para fazer a obra. O seu corpo vai aguentar esse tranco? Eu estou falando de ter que passar madrugada em claro,
seja em hospitais, seja orando porque o Espírito Santo não te deixa dormir, seja poucas noites de sono, seja altas horas de leituras, altas horas de estudo, seja intenso sofrimento emocional, recebendo a paga, muitas vezes, de algo que você faz bom, como ingratidão. E isso vai afligir o seu corpo. E eu te pergunto, o seu corpo está preparado para essa guerra espiritual? Como que você lidar com ele? Se hoje o seu corpo, sendo um carro, precisasse fazer uma grande viagem, ele estaria pronto para isso? Sim ou não? Então, cuide melhor do seu corpo, tá? Todos nós já somos formados em receita para isso, tá? Pedrão, novão que está aí conosco desde sempre, tá? A irmã Elizabeth pergunta, pastor, tem como compartilhar esse livro? Qual? Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, ou qual outro? É esse? Se sim, tem. Já falei que todos os livros que eu cito para vocês, eu consigo encaminhar para vocês. Basta me chamar no direct e a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Mando sim. Eu acredito, Elizabeth, que esse próprio aí do Philip Yancey, chamado A Maravilhosa Graça, ele já foi encaminhado naquele grosso grupo, mas eu encaminho ele de novo para você hoje ainda. Hoje ainda. O livro Maravilhosa Graça, eu acho que a gente tem alguns minutinhos, ele começa compartilhando a história de uma mulher que vive de prostituição. Antes de fazer juízo do livro, leia o livro. E aí, eu não lembro mais ou menos bem o contexto, mas perguntaram para ela, por que ela não sai daquela vida? Por que ela não ia para uma igreja? Eu vou te mandar hoje, Beth. E aí perguntaram para ela, para a igreja? Para me sentir pior do que eu já me sinto? Diz aqui o autor do livro que naquele momento deu um estralo na cabeça dele, ou seja, a igreja deveria ser um lugar onde o pecador ele não se sentisse pior ou mais pior, né? Não existe esse, vamos ser aqui bem prolixos, né? Mais pior do que ele já se sente, mais culpado, mais perdido, mais sujo. A igreja deveria ser um lugar onde ele encontra o amor e a graça de Jesus e a partir dela propunha mudar. Seria basicamente aquele olhar de Jesus dizendo, mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, nenhum me condenou. E ele disse, nem tampouco eu te condeno, vá em paz e não peques mais. As nossas igrejas, a visão dessa mulher que tinha, a perspectiva que essa mulher do livro tinha, é que, na verdade, dentro de um contexto religioso, de uma igreja, ela se sentiria mais acusada do que ela já se sente. Então, talvez você seja um defensor, como eu sou um defensor de igreja, mas leia o texto, leia o livro, Beth, você vai apaixonar no livro, e esse livro é daqueles que fica melhor depois da segunda e da terceira leitura, aí o negócio fica bom, tá? Mas vamos finalizar, antes que o Instagram mal educado me derruba, mas ainda eu vou vencer você, Instagram, vou conseguir ficar mais de uma hora aqui com você. Segunda transmissão, pilar da saúde. Saúde física e emocional. Porque entendemos que saúde espiritual faz parte do primeiro pilar, que é o pilar da espiritualidade. Na primeira transmissão falamos que nem toda doença tem origem espiritual ou é origem diabólica ou maligna. Segunda transmissão hoje, falamos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e precisamos ter um cuidado e uma autorresponsabilidade no cuidado com ele. Isso nos leva à questão daquilo que comemos, daquilo que bebemos, daquilo que deixamos de comer ou daquilo que deixamos de beber. Partindo desse princípio, podemos concluir então que a questão do cigarro é algo que cabe ao cristão? Claro que não, como qualquer outra droga. Se você é cristão, você tem que ser contra qualquer droga, ilícita ou não. Você precisa dizer não para isso. Por quê?
porque é prejudicial não apenas ao corpo, mas também à mente. E como disso, você precisa então refutar isso, tá? Né? Oh, cara, é incrível. Eu tenho que trazer essa mulher para ficar aqui do meu lado. Quem não conhece é minha esposa. Eu falo uma hora, ela fala uma frase e completa tudo. Né, Rayane? Eu acho que vou ter que mudar a frase fixada agora. Boa, Rayane. Olha, para de cheirar cocaína e para de cheirar a Bíblia. As duas coisas não prestam. Vai ler a Bíblia, tá? Pastora Josi disse: doença, saúde não é só ausência de doença. Boa, boa. Define tudo, define tudo. A gente tem poucos minutinhos, define tudo, né? Boa. Não é porque você não está doente fisicamente que você está saudável, tá bom? Muito bem posto, meu bem, muito bem posto. Com essa a gente pode ir encerrando a noite dizendo, olha, não caia nessas falácias de dizer, crente não bebe, não fuma, realmente não deveria nem beber nem fumar. Por mais que eu não sou ninguém para dizer a respeito do cuidado com o vinho. A Bíblia não condena o vinho. Verdade, a Bíblia não condena beber vinho. Mas a Bíblia diz que os beberrões vão para o inferno. Aí, entre beber um pouco e bebedar, quem resolve é você. É verdade que a Bíblia não condena beber vinho. Mas a Bíblia diz que aquele que se embriaga, esses têm um lugar separado para eles. E aí? Forte, né? Se você está achando ruim, o problema não está comigo. Os textos bíblicos foram lançados. Instagram mandou a gente embora. Te espero amanhã, terça-feira, dia 5, 9h34 da noite. Mais uma mentoria online. 4 pilares para uma vida abundante. E hoje, o pilar da saúde. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz e de muita graça. No nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Isso aí, pessoal do Facebook. O Instagram, ele não perdoa. Tá? O Instagram, ele não perdoa. Mas eu sempre deixo para dar um tchauzinho para vocês no final. Obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe. Eu tenho compartilhado geralmente aqui no Facebook através de uma ferramenta de transmissão do próprio Facebook. Hoje eu usei uma ferramenta que eu tenho usado nas transmissões da igreja. Eu espero que a qualidade da transmissão seja ótima. Pessoal que eu pude acompanhar aqui no Facebook, não sei se ainda estão presentes, Altran, o cara que faz a melhor picanha da região, depois vou apresentar ele aqui para vocês. Daniel, Beth, Carla e todos aqueles que passaram aí pelo Facebook, muito obrigado pela companhia. Né, procurem na sua rede social o Altran, chamado Bistrô Chica Doida. Eu acho que é ele que está aqui. Parece que é ele mesmo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite no nome de Jesus.